Se você é empresário e paga imposto todo mês, presta atenção nisso aqui. Você está pagando imposto errado. E pior, pagando mais do que você deveria. E o problema é que, na maioria das vezes, você só descobre isso depois de anos. Então, quando você já tomou ali muito prejuízo, já perdeu muito dinheiro. Então, hoje, o meu objetivo aqui é mostrar para você como identificar esse erro para que ele não continue tirando o lucro do seu negócio, porque isso pode custar muito caro para a sua empresa. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Eu já quero aqui pedir para você que está assistindo esse vídeo, já se inscreve aqui nesse canal, já deixa o seu joinha, e se você tiver alguma dúvida ou você tem algum comentário que você gostaria que nós trouxéssemos esclarecimento, já deixa aqui nos comentários. Ou pode também chamar aqui a nossa equipe no WhatsApp. Então, meu objetivo aqui hoje é ajudar você a economizar dinheiro, porque todo mês chega ali a guia do imposto e você torna pagando esse imposto ali todo mês e muitas das vezes você pode estar pagando ali algo que você não deveria pagar, então pagando além do que você deveria. E isso, o que que acontece? Você torna perdendo dinheiro. Então, hoje, no país que vivemos, a gente tem um desafio de empreender. Então, o meu objetivo aqui é ajudar você com alguns pontos que pode ajudar você no dia a dia. Vamos lá. O primeiro aqui é o erro mais comum. Qual é o erro mais comum? O erro mais comum é o empresário ele pagar um imposto no automático. Porque, querendo ou não, assim, o nosso cérebro ele desenvolve mecanismo para automação, para automatizar tarefas repetidas. Então, por exemplo, a gente não para pensar se a gente escova o dente. Tenho certeza que se você parar para pensar como você deve escovar os dentes, você vai tornar machucando a gengiva porque você sai de uma programação automática. Então, o que acontece? O empresário ele torna confiando que o contador resolva tudo. Então, assim, e o empresário ele nunca para se perguntar: será que o meu imposto está certo? Será que eu estou no melhor regime tributário? Será que eu estou pagando o melhor imposto? Então, assim, o que que acontece? O cenário da empresa muda, mas o imposto continua igual. Às vezes a empresa está passando ali por momentos de caixa, de recessão de caixa e torna ficando com caixa menor e o imposto continua acontecendo. Então, assim, é importante você, empreendedor, parar para avaliar esses pontos, se faz sentido o imposto que você está pagando, se realmente o imposto é o melhor imposto para a sua empresa. Aí tem um outro ponto que é onde o dinheiro começa a vazar. O que acontece? A empresa, talvez há 2, 3, 5, 10 anos atrás, você tinha um faturamento. E o que acontece? A empresa ela foi crescendo, foi ganhando faturamento, foi ganhando mercado. E o que acontece? Em nenhum momento você fez a revisão do crescimento do faturamento. Então assim, onde que o dinheiro começa a vazar? A questão ali das mudanças de atividade, porque assim, quando você era pequeno, você tinha uma margem de lucro. Quando sua empresa ela começa a crescer, às vezes essa margem ela vai ficando menor. Então assim, então é importante você olhar para o faturamento da sua empresa. Porque dependendo o quanto você está faturando e dependendo qual é a sua atividade, qual é o seu segmento, você pode estar no regime errado, sem saber. E o que acontece? Talvez o regime que você está hoje fazia sentido há 2, 3 anos atrás, mas talvez hoje não faz mais sentido. Então, assim, é mais uma provocação aqui para você ligar o alerta, porque se você não liga o alerta, o dinheiro dinheiro da sua empresa pode estar escoando. Então, o que que acontece? Então, assim, você vai sentir o impacto direto no seu bolso. Então, porque assim, diferença de pouco percentual pode virar milhares no ano. Então, assim, não tem um ditado que as pessoas falam, né? A galinha de grão em grão enche o papo. Então, empresa perdendo dinheiro de real em real, ao final de um ano, ela pode estar com um prejuízo gigantesco. Então, o que que acontece? Se você está tendo impacto no seu bolso e você não está olhando para isso, você está deixando um dinheiro ali indo embora, que poderia favorecer o crescimento da sua empresa, você poderia investir, você poderia ter um caixa mais saudável, mas o que acontece? Está tudo indo para o imposto sem necessidade. Então, assim,
tudo bem, se você está assistindo esse vídeo, você já se atentou a esses pontos, já ligou esse alerta há tempos atrás, perfeito. Mas tenho certeza que a maioria que está assistindo esse vídeo aqui nunca parou para pensar. Às vezes tem 2, 3, 5 anos que está empreendendo, nunca parou para pensar nessa questão. Será que o meu imposto é o melhor imposto que eu estou pagando? E aqui o que eu tô falando, o que eu quero dizer para você é que você não vai parar de pagar imposto. Mas, porém, quanto menor o imposto que você pagar, isso é dentro da lei, dentro das 4 linhas, porque não adianta a gente dar jeitinho brasileiro, porque isso torna virando um problemão, uma dor de cabeça maior. Não é isso, mas sim pagar um imposto que realmente seja algo ali, que seja o melhor para o seu segmento, que seja o melhor para a sua empresa, porque nós temos alguns benefícios fiscais, igual, por exemplo, assim, para prestadores de serviço, o fator R, mas ainda mesmo utilizando o fator R, alguns prestadores de serviço tornam pagando imposto indevido, porque da forma que é aplicado o fator R, torna sendo desvantajoso. Então, assim, isso tudo vai impactar no seu bolso, no bolso da sua empresa. Então, assim, esses pontos que eu estou trazendo aqui para você é para você ligar o alerta para se perguntar, será que eu estou pagando o melhor imposto? E quando eu falo de pagar o melhor imposto, é o menor imposto dentro da lei, tá? Então assim, depois desses alertas aqui, desses pontos de atenções, eu quero aqui passar algumas dicas de como você identificar se você está pagando errado. Então, o primeiro, você sabe quanto você paga de imposto hoje? Você demorou a responder, hein? Sei não, hein? Você sabe qual é a sua alíquota real hoje? Então, assim, você sabe quanto você pagou de imposto hoje? Você sabe qual é a sua alíquota que realmente você está pagando hoje? E uma outra pergunta que você tem que se fazer é, você já comparou outro regime? Porque, assim, talvez você está empreendendo há 5 anos, talvez você está empreendendo há 10 anos e nunca fez essa comparação. Nunca parou para fazer essa análise. Então, assim, se dentro dessas 3 perguntas, você sabe quanto você paga de imposto hoje, sabe quanto é a sua alíquota real, e se você já comparou com outro regime, se você me respondeu que não, você está no escuro financeiro. Então, provavelmente, você pode estar perdendo dinheiro, tá? Então, assim, é importante você conhecer quanto você paga de imposto hoje, saber qual a sua alíquota real e fazer um comparativo ali dos regimes tributários. E eu sempre falo, não é porque eu sou contador, mas independente, eu sempre falo para todos os empresários, tenha um contador parceiro, um contador que se preocupa com o seu negócio, um contador que vai ajudar você desde quando você é pequenininho até quando você se tornar maior. Então, assim, é importante você ter um contador parceiro. Então, hoje eu defendo muito a contabilidade consultiva. Não é apenas receber uma guia de imposto. Então, hoje no escritório eu bato muito nessa tecla com o time. Nós não estamos aqui para apenas emitir imposto. Nós estamos aqui para orientar e direcionar o cliente para tomar a melhor decisão, pagar o menor imposto possível e colocar dinheiro no bolso. Então, assim, se talvez você tá avaliando de trocar de contador, tá assistindo esse vídeo e ainda vai abrir uma empresa, pensa por esse lado. Pensa em ter um escritório que realmente vai ser parceiro seu, que vai ajudar você a crescer, que vai ajudar o seu negócio a crescer da maneira correta. Então, assim, um outro ponto aqui que eu queria comentar com você, que eu acho que é o maior erro estratégico, é o empresário ele olhar apenas o faturamento. Ele olha lá na empresa, faturou 10 mil, faturou 50 mil, faturou 1 milhão, faturou 10 milhões, e olha apenas essa informação. Ele não olha o lucro, porque assim, faturamento, beleza, é algo bom. Quanto mais você fatura, é algo bom. Mas se você não conhece o lucro do seu negócio, então você pode estar aumentando o prejuízo da sua empresa. Então, assim, é importante você conhecer o faturamento da sua empresa e é importante você conhecer qual é o lucro da sua empresa. Então, assim, aí um outro erro diante disso tudo é não conectar um imposto com o resultado final. Porque o que acontece? Se você tem um imposto mais alto, automaticamente o seu lucro vai ser menor. Então, por isso que é importante você conhecer o faturamento, é importante você conhecer qual é o lucro do seu negócio e qual é o impacto do imposto
qual é o impacto do imposto na sua operação. Então, assim, se você já está pagando um imposto menor da sua área, meus parabéns. Mas se você não está, liga o alerta. Não olha isoladamente, vou olhar só para imposto. Porque muitas vezes o empresário ele foca muito no imposto e esquece das demais áreas, quanto que ele está faturando, quanto que é o lucro, porque, querendo ou não, a gente torna, às vezes, colocando muito em evidência o imposto e nem sempre o imposto é o maior vilão. Então, assim, mas querendo ou não, você tem que analisar a sua empresa num conjunto completo. Então, assim, o meu conselho para você hoje, se eu fosse dar um conselho para você hoje, do que você deveria fazer agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, e antes de eu falar esse conselho, eu quero pedir para você, não é mendigando like, não é mendigando inscrito aqui no canal, mas se você deixa o seu joinha, se você comenta aqui no vídeo, você faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E, sem sombra de dúvida, nos apoia a cada vez mais vir aqui gravar um conteúdo, porque o nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo que realmente ajude você, empreendedor, a empreender com leveza e com clareza. Então vamos lá para o conselho. Se eu fosse dar um conselho para você, empreendedor, nesse momento seria revisar o seu enquadramento tributário. Então, assim, esse seria, na verdade, eu vou te dar mais de um conselho aqui. Então, o primeiro ponto é revisa o seu enquadramento tributário. Tá, seu enquadramento tributário, ele tá legal, se você tá pagando o melhor imposto, você tá, assim, comparou entre os 3 regimes, e esse que você está hoje é o mais vantajoso? Ok. Aí vamos lá para o segundo conselho. Analise o seu faturamento. Porém, além de você analisar o seu faturamento, analise a margem do seu negócio. Analise ali qual é o lucro que a sua operação está gerando. E além do lucro, entenda ali qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa e qual é a margem de contribuição do seu negócio. Então, assim, porque você compreendendo quanto que fatura, você entendendo o lucro que está dando e depois você compreendendo o ponto de equilíbrio e a margem, você consegue melhorar os resultados da sua operação. Porque, assim, às vezes você vai precisar mexer na sua estrutura fixa. Às vezes você vai precisar aumentar o faturamento. Então, por isso que é importante, além de conhecer o lucro da sua operação, você conhecer esses dois indicadores, essas duas ferramentas, que é o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição, que vai ajudar você a melhorar o resultado do seu negócio. Então, assim, e por último, o último conselho que eu quero deixar aqui para você é ter clareza dos números do seu negócio. Muitos empresários, muitos empreendedores negligenciam os números do negócio. Então, assim, não acompanha, não tem um plano de conta estruturado, não faz conciliação bancária. E eu entendo que é muito trabalho para o empreendedor, eu entendo que às vezes contratar uma mão de obra sai caro, mas querendo ou não, hoje você tem opções, você tem soluções alternativas, que é o quê? É o BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? A terceirização do departamento financeiro. Alguém, pessoas qualificadas para ajudar você nessa rotina e ao final de um período você ter relatórios ali com clareza para você tomar decisões. E até, inclusive, pegando esse gancho que você, às vezes, você sempre se preocupa, não, o meu financeiro não está organizado, minha empresa não está organizada, porque é muito caro contratar um colaborador. Eu quero deixar aqui para você essa questão. O BPO financeiro talvez pode ser a solução para o seu negócio. E se você quiser conhecer um pouco mais, aqui no escritório nós prestamos esse serviço de BPO financeiro, aproveitando aqui para apresentar para você, assim, não estou aqui para te vender nada, mas como a gente está aqui conversando, eu quero falar do nosso escritório. Então, nosso escritório, ele entrega esse trabalho. Então, nós cuidamos do financeiro de várias empresas no Brasil. Então, por quê? O nosso objetivo é entregar clareza. Então, com custo-benefício. Então, a gente sabe que realmente é muito caro contratar um colaborador. Então, hoje, se você contrata um colaborador por 2.000, ele no final vai sair por 3.200 para você. E, às vezes, ali, com um valor, na metade da metade desse valor, você consegue organizar e ter um financeiro estruturado com a terceirização. Lógico, às vezes você tem essa insegurança, mas fique tranquilo. Tudo dentro de um processo de segurança, é um processo que tem segurança para o dono da empresa, tem segurança para as empresas que prestam esse trabalho, então não é algo que você precisa ter receio. Mas se você querer bater um papo, conversar, entender um pouco melhor como que funciona,
principalmente o nosso, você pode enviar um WhatsApp aqui, nosso WhatsApp está na descrição desse vídeo, que vamos ficar felizes em atender você e poder apresentar a nossa empresa para você. Então, finalizando aqui os conselhos, o conselho primordial, acho que todos eles são conselhos muito valiosos, mas o conselho primordial é: tenha clareza dos números da sua empresa, porque você só consegue melhorar aquilo que você mede. Então, se você só sabe que uma pessoa está com febre, porque você pega o termômetro, coloca na pessoa, se passar de 37,5, então a pessoa está febril. Então, o que acontece? Na empresa não é diferente. Se você só olha o extrato bancário, se você, eu tenho hoje 5 mil, amanhã tem 50. Isso lá no extrato bancário não quer dizer nada para você. Então, tenha clareza dos números do seu negócio, porque através dos números você vai conseguir melhorar o resultado da sua operação. E espero que esse vídeo tenha contribuído com você e peço para você deixar o seu joinha aqui e deixar o seu comentário com alguma dúvida, se você tiver, ou gostaria que a gente trouxesse aqui alguma temática específica. Então fique à vontade aqui nos comentários.